Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem uma aula muito especial para a gente fazer, tá bom? Hoje é uma análise de nicho, tá? Vamos analisar hoje um sistema de gestão para clínicas, tá? Esse vídeo de hoje é muito especial porque foi o pedido de um inscrito aqui do canal, Ainá Lima, tá? De uma das aulas anteriores, eu acredito que é sobre palavras-chave ou estratégia de lances. Eu não lembro exatamente qual que foi o vídeo, mas ela pediu uma análise de nicho de um sistema de gestão para clínicas, tá bom? E é exatamente hoje o vídeo que eu vou fazer, tá bom? Se você não me conhece, tá? Eu sou o Leandro Silva, especialista em marketing digital, certificado em Google Ads, tá bom? E em inbound marketing também, tá? O vídeo de hoje, galera, basicamente é o seguinte, eu já separei aqui um mapa mental, tá? Já vou compartilhar a minha tela, mas são alguns passos que a gente pode fazer para fazer um planejamento, né, de anúncio para um determinado nicho. Então, daqui para frente, em qualquer outro nicho que eu venha fazer análise, vai seguir mais ou menos, nesse mesmo molde, tá bom? Então, o que que vai mudar vai ser a peculiaridade de cada um dos nichos, tá? Pode ser que a gente chegue num ponto de um vídeo onde não tem um volume tão alto de buscas, aí eu tenho que fazer o planejamento para alguma outra rede ou para alguma outra mídia, por exemplo, como o Facebook, né? Como, sei lá, LinkedIn, não sei, tá bom? Mas, vias de regras, né? O Google tem soluções para tudo isso. Então, caso, né, a gente não tenha lá um grande volume de buscas, por exemplo, caso nós tenhamos um público em alguns desses nichos que eu analisar, né, que não tem um volume de busca, ou que não seja o caso de ter realmente algum tipo de volume de busca, nós podemos fazer algum planejamento para ou de rede de display, ou para YouTube, ou para app, enfim, né? A gente vai começar a analisar aqui as peculiaridades de cada nicho. O de hoje é o de sistema de gestão para clínicas, tá bom? Eu já vou compartilhar aqui a minha tela no meu mapa mental, né? Que eu já preparei aqui, tá bom? E se vocês quiserem, né? Que eu disponibilize para vocês, né? Aqui embaixo, depois eu posso preparar ele e eu deixo o link para que vocês possam baixar, tá legal? Por hora, foi só para poder me guiar aqui no conteúdo, ok? Então, vamos compartilhar minha tela, como eu sempre faço. Compartilhar. Beleza, pessoal, já estamos aqui, né? Espero que vocês já estejam vendo a minha tela. E é o seguinte, galera. Qual que é o primeiro passo da nossa análise aqui do nosso planejamento, tá? Primeiro, nós vamos pegar tudo aquilo que a gente considera relevante da nossa concorrência, tá bom? Já quero deixar aqui setado para vocês uma dica. Nós vamos analisar aqui, né, nesse primeiro tópico, concorrência, mas muito do que a gente extrair aqui também vai servir para esse segundo tópico, que vai ser o de persona, e o nosso terceiro tópico, que vai ser de organização e planejamento, tá bom? Então, partindo desse vermelhinho aqui, a gente já vai analisar então descoberta de palavras-chave. Repara que aqui eu estou colocando exatamente descobertas de palavras-chave. Ainda não é um planejamento onde você vai pegar direto no gerenciador. Não. O que eu quero dizer é o seguinte: partindo daqui, você joga para um gerenciador, né, ou para o planejador de palavras-chave do Google, perdão, ou para uma ferramenta de competitividade, que nem eu já fiz aulas aqui no canal, que é a SEMrush, tá bom? Principalmente se você tiver conta nova, tá? Onde aparece tudo lá em branco no gerenciador do Google. Na verdade, não aparece em branco, ele vai colocar um range, né? Um intervalo ali entre 0 a 100, entre 100 a 1000, entre 1000 e 10.000, né? Entre 10.000 a 100.000 buscas. Então, ele vai colocar isso aqui se você tem uma conta nova. Caso você já esteja rodando campanha, chance é que ele coloque um número específico de buscas que aquela determinada palavra-chave que você pretende comprar tenha, tá bom? Então, vai servir para ambos os casos aqui, tá? Qual que é o nosso objetivo aqui com esse vídeo? Eu vou analisar os vídeos aonde nós vamos montar, né, nós vamos documentar, eu já coloquei até aqui a observação ó, em vermelho, tá? Já antecipando aqui esses tópicos, que tudo o que eu fizer aqui precisa ser documentado, ok? Você tem que documentar cada uma das suas descobertas, tá bom? E como é que você vai fazer isso? No fundo, não importa tanto. Você pode fazer num bloco de notas, no Evernote, no Notion, no Google Docs, numa planilha.
do Google, numa planilha de Excel, no Word, fique à vontade, tá? Para você colocar os seus registros, tá bom? Então, partindo desse princípio, vamos para descobertas de palavra-chave. E aqui eu já coloquei já dois tópicos ligados a eles, tá? No primeiro caso, se você tiver um nicho que tenha muita maturidade já, um nicho que as pessoas já têm uma consciência já daquilo que elas precisam, já um nicho já bem difundido, vamos dizer assim, então você tem que ser sempre específico, tá? Então eu coloquei aqui um exemplo de iPhone 15 Pro Max 502 GB titânio preto. Ou seja, uma pessoa que está fazendo essa busca, ela já sabe o tipo de celular que ela quer, a marca que ela quer, o modelo, a memória e a cor. Então, já é uma pessoa que já está muito bem decidida naquilo que ela quer, tá bom? E pode acontecer que se seu nicho não tiver esse nível de maturidade, talvez você tenha que colocar algum tipo de pesquisa um pouco mais genérica, que é o caso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Aliás, não sei se eu já falei isso, esse vídeo de hoje é um pedido de um dos nossos inscritos, Aina Lima, tá? Que ela pediu esse livro esse vídeo sobre gestão de clínicas e eu coloquei aqui no mapa mental, tá? Exemplo de software de gestão de clínicas que, partindo daqui, vai ser exatamente, esse termo que a gente vai colocar aqui. Então, eu já vou vir aqui para o meu Google, tá? Deixa eu colocar aqui, talvez para vocês não estejam aparecendo, mas eu vou descer aqui o meu negócio aqui dos. Então vamos lá. Eu, opa, deixa eu pesquisar aqui direitinho. O que eu começaria aqui é exatamente isso, software. Deixa eu colocar aqui, você viu que já sugeriu ali, tá? Software para gestão de clínicas. E aí eu vou deixar aqui mais geral, tá? Supondo que eu nunca trabalhei para esse nicho de software, né, de gestão de clínicas, mas supondo, né, que seja algo mais genérico aqui, tá? Então eu vou colocar aqui software para gestão de clínicas. E outra coisa que eu quero que vocês fiquem, que vocês que estão me assistindo, já fiquem com isso em mente, é observar as sugestões do Google, que é o Google Suggest, é uma perdão, que é essas ferramentas aqui de sugestões que ele dá de acordo com o termo que você jogar aqui, que já traz também o contexto da sua busca, tá? Eu vou falar um pouquinho mais do Ubersuggest, mas já fiquem atentos a essas sugestões aqui quando vocês estiverem fazendo a pesquisa de vocês. Combinado? Então eu vou dar um Enter aqui. E aí a primeira coisa que eu tenho que analisar é o seguinte: eu coloquei aqui esse termo, né? Software de gestão de clínicas. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que analisar aqui é se quando eu vou digitar o termo, ele aparece pelo menos três ou quatro, pessoas anunciando, né, nas quatro posições superiores, tá? Por quê? As quatro posições superiores na página de resultados de busca do Google são os anúncios que são mais relevantes, né? São aqueles que ah, correspondem melhor àquilo que a pessoa está buscando, tá? A gente vai ver isso mais para frente, ou se você já anuncia, você sabe muito bem do que eu tô falando, do que eu vou falar agora, que é o famoso índice de qualidade. Ou seja, eu busco uma determinada coisa, eu vejo um anúncio que está se comunicando, que é adequado à minha busca, eu vou clicar nesse anúncio, né? E espera-se que a gente tem uma taxa de cliques, né? A gente chama de CTR. Que a gente clique nesse anúncio, já é o segundo pilar, né? Um anúncio relevante com uma taxa de clique, né, esperada. E depois que eu chegar na página, a gente vê se aquela página corresponde à minha busca e ao anúncio que eu vi, se dá match, se dá esse fit aqui, né? Certinho. Tá bom? Isso é um dos fatores que o Google vai considerar para definir quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, quem vai ficar em terceiro, e às vezes vai aparecer, como apareceu aqui, o quarto anunciante. Como é que a gente identifica eles? Com esse escrito aqui, escrito patrocinado, né? Esse disclaimerzinho que o Google Ads põe aqui pra gente, tá bom? Então, de cara, a gente começa já aqui com duas dicas, tá bom? A gente está falando de palavras-chave, mas eu já vou começar a falar um pouco de anúncio aqui com vocês, tá? O que que a gente tem que fazer? A gente vai documentar
cada um dos termos que a gente busca. Então, o que eu faria? Pegaria esse termo, criaria aqui um documento, né? Eu chamaria de descobertas, palavras-chave, tá bom? E, assim, para cada um dos tópicos que eu passar aqui, galera, podem ficar tranquilos, porque é o seguinte, é um documento vivo e ele vai ficar enorme à medida que você for avançando nas pesquisas, tá bom? Palavras-chave, acho que é junto, né? Palavra-chave. É assim mesmo. Vou deixar assim, né? Não, não tem regra, tá? Você pode construir o seu documento da forma como você entenda. Eu vou colocar aqui, por exemplo, software para gestão de clínicas. Vou até deixar aqui um título para ele. Um título 1. Só para ficar bonitinho, já corrijo ali o clínicas, né? Da língua portuguesa com acento. Beleza. Então, eu já descobri esse termo aqui, né? Essa frase é um termo, é uma palavra-chave, no caso. E eu já vi que ela pode ser relevante para mim, porque ela já tem outras pessoas comprando essa palavra-chave aqui na minha busca. O que eu faria a partir desse momento? Antes de eu chegar para avaliar os anúncios, eu vou verificar, por exemplo, cada um dos termos que o Google sugere aqui. Então, ele sugeriu software para clínicas grátis, o melhor software para clínicas, sistema para clínica multiprofissional. Aqui ele sugeriu uma marca, não sei se é uma marca, né? A iClinic ou iClinic, não sei como é que é a pronúncia correta nesse caso. Sistema para clínicas, pode ser uma outra marca, uma outra empresa também, DS, gestão, login. Clínica nas nuvens, login, melhor software para consultório médico gratuito. Então, aqui você vai ter, e para cada uma dessas que você testar, ele vai cada vez mais sugerir. Então, é o seguinte, essa ferramenta do Google, ele vai sempre sugerir algo de acordo com o seu contexto de busca, de acordo com aquilo que você já vem buscando, tá? Qual que é a diferença? Anteriormente, e isso impacta muito também no Google Ads, ele analisava somente a semântica em si. Agora não, agora o Google também avalia o contexto de busca, tá? O que torna os resultados do Google cada vez mais precisos, cada vez mais relevantes, tá bom? Já comentei sobre isso na aula de palavras-chave. Vou deixar o link aqui na descrição para você, tá bom? Para quem não acompanhou, entender mais do que eu estou falando aqui. Então, qual que é a ideia aqui? Nesse documento, primeiramente, todas as variantes que você descobrir aqui, tá? Você vai colocar indiscriminadamente, pelo menos a princípio, é, todas elas aqui, tá bom? Todas elas, todas as variantes você coloca aqui nesse documento, tá bom? Depois você vai aqui no documento e separa as que são boas ou que são ruins. Então, vou fazer isso aqui, tá? É, palavras boas. Vamos definir aqui deixa aqui um subtítulo, só para separar. Aqui, palavras ruins, ou mais ou menos, ou palavras para negativar, eu colocaria, vai, vamos colocar assim, palavras para negativar, que são as palavras ruins, né? Então, colocaria aqui, ó, só para deixar mais bonitinho o nosso documento aqui, tá bom? Eu repito, esse documento, galera, eu não vou disponibilizar para vocês para download, porque é algo que vocês vão construir do jeito de vocês, tá bom? Então, eu colocaria aqui em palavras boas, software para gestão de clínicas. E aí, o que eu já negativaria aqui? Eu poderia negativar software grátis. No caso, eu negativaria só a palavra grátis. Ou se eu quiser negativar, por exemplo, a palavra inteira, eu já sei que eu teria que fazer isso aqui, ó. Software, como é que estava escrito aqui? Software para clínicas grátis. Então, eu colocaria software para clínicas grátis. Olha só, corrigindo ali a acentuação do grátis também. Pronto. E aí no Google, se você quiser negativar depois, na hora, no momento de você construir a campanha, você só coloca o sinal de menos lá no grupo de anúncios, tá bom?
ou você pode adicionar depois, e aí você pode colocar ela como exata negativa, ou seja, toda vez que equivaler exatamente a essa busca, você não vai aparecer. Eu acho que é mais relevante. Eu não conheço o nicho, repetindo, estou começando a conhecer agora na pesquisa junto com vocês. A princípio, eu deixaria ela rolar, eu só negativaria a palavra grátis, tá? Assim, a princípio, se eu ver no decorrer da campanha que não vale a pena, eu negativaria ela de forma mais exata, mas a princípio eu deixaria só assim, tá bom? Vamos lá. Vamos ver aqui no nosso. Se eu estou de acordo com o nosso planejamento de aula aqui, beleza, ainda estou de acordo com o nosso planejamento de aula, tá bom? Então é isso. A gente vai ver todas as variações aqui, separando as que são boas e as que são ruins, tá bom? Cara, pode não parecer, mas só nesse exercício que você vai fazer aqui, vai brincando mesmo, vai 1 hora, 2 horas, porque você vai ter muito o que explorar aqui, tá bom? É, você pode ir por ordem alfabética, se você quiser, A, B, você pode ir por local, você pode segmentar por, sei lá, por região, por estado. Vamos colocar aqui São Paulo. E aí a gente só clica aqui na busca e você já vê que ele já sugere outras opções. E lembrando das correspondências de palavras-chave também, né? Por exemplo, se eu estivesse usando frase, se eu pegar aqui software para gestão de clínicas, entre aspas, é uma correspondência de frase. Ou seja, a variante São Paulo já é um potencial, né, para que o meu anúncio vencesse algum leilão e imprimisse o meu anúncio, tá? Ou em primeiro ou em segundo lugar, tá? Se fosse exatas, não apareceria, a não ser que ele considerasse uma variante aproximada e considerasse que a busca fosse relevante, tá bom? Que nem a exata também é tão exata assim, ela não é mais tão congelada como costumava ser há tempos atrás, tá? Sempre vai ter uma variante de aproximação. Tá ok, gente? Então, assim, para cada termo que você fizer aqui, seja para gestão, eu estou dando exemplo aqui no caso que foi a pedido de um dos inscritos, né? Que é gestão de clínicas, mas entendam que a parte estratégica, nesse caso, vai funcionar para todo e qualquer nicho. Então, eventualmente, né, nos próximos nichos que vocês pedirem para que eu possa fazer análise, eu vou seguir exatamente esse mesmo roteiro aqui, tá bom? E o que que eu vou analisar aqui, né, nessa análise aqui? A gente vai agora para o próximo pilar, que é o pilar de anúncios, tá bom? Então, o que que a gente vai começar a analisar aqui nos anúncios, igual está lá na pesquisa? A gente vai começar a ver se a página atualiza, né? A gente vai atualizar, vai dar um F5 ali na busca, a gente vai começar a ver, né? Isso você está construindo seu documento, nunca se esqueçam disso. A gente vai começar a ver quais são os nossos concorrentes que aparecem mais no topo. Então, a gente tem 4 posições, né? Nas 4 primeiras posições, às vezes é só três que vai aparecer, a grande maioria das vezes aparece só três, mas a gente tem 4 posições, né? Vai até um a mais aqui e tem os resultados orgânicos e depois vai ter outros anúncios abaixo, tá bom? Que são os que são realmente os menos relevantes ali, tá? E que a gente vai avaliar aqui agora? Aqui, por exemplo, nessa palavra-chave, o que que eu olharia, tá? Deixa eu voltar aqui para. Não, vou utilizar esse mesmo anúncio, essa mesma palavra-chave aqui. Vamos lá. O que que eu olharia? Eu olharia a ordem que eles apareceram. Então, se eu sei que esse aqui apareceu em primeiro, nesse leilão ele ganhou, tá? E aí eu vou analisar o anúncio, tá bom? O que que eu vou analisar? Título por título, que ele colocou aqui, ó, aparece em azul. URL, se tá uma URL, ok. Às vezes vai aparecer alguma imagem aqui do lado, ele usou alguma extensão de imagem. Aqui ele está usando imagem com o logotipo da empresa, né? Inclusive ficou muito pequeno, mas tudo bem, provavelmente o Google aceitou. Enfim. E eu vou analisar o argumento de venda dos meus concorrentes. Então, o que que eu olharia aqui? Cara, sistema para clínica médica. Ficou meio que óbvio, né? Mas também ele tem que ir de acordo com a minha busca. Então, tá até dentro, né? Eu julgo óbvio ainda, mas se eu vejo um título que tá
sendo equiparado com a minha busca, eu tenho, o próprio Google já traz isso também, né, nas informações, nos treinamentos que ele faz para certificação, ele mostra que se eu digitei e aparece um resultado de busca que é o equivalente ao que eu digitei, então isso torna relevante, tá? Então, apesar de parecer ser óbvio aqui, é, eu colocaria algum outro gatilho a mais para complementar, porque ele colocou sistema para clínica, né? Sistema para gestão de clínicas, tá? Tem a ver, é uma variação, mas ele duplicou aqui o mesmo título, software clínica médica. Então aqui ficou redundante, eu poderia colocar algum outro gatilho mental aqui, né? Ou qualquer outra coisa assim. Opa, ficou com uma mancha aqui, né? Então vamos lá. Software médico, MD, blá blá blá, é completo, prático, estável, seguro, eficiente, a melhor solução, ou seja, novamente, o anúncio ficou muito institucional, não tem nenhum gatilho, não fala claramente de um benefício para o público, não, não sei por quê, claro, talvez porque por estar pagando, ele teve que em algum dado momento aparecer aqui em primeiro, mas até então não estou vendo nada que o julgasse ser relevante, tá? Sistema médico, mais que um software, base sólida para o sucesso da sua clínica. Provavelmente, esse 33% de desconto anual foi um fator diferencial, talvez para que o Google considerasse ele nesse leilão relevante, tá bom? Ele tem uma extensão de anúncio aqui, ó, agende uma demonstração, planos flexíveis, médicos aprovam. Veja, então talvez mandando para uma parte aqui de depoimentos, né? Pelo que está dizendo ali na URL, planos flexíveis, agende uma demonstração. Então, o que que eu faria? Eu vou analisar cada um desses argumentos de venda, tá? E vou deixar salvo. Nesse caso, para efeito de praticidade, o que que eu colocaria aqui? Eu vou analisar cada um deles, tá bom? Quais são os melhores argumentos, o que que eles podem estar trazendo de diferencial, né? E vou salvar. Ou para ficar mais prático, como eu ia dizendo, a gente pode colocar um print aqui. E aí, você não precisa printar exatamente os quatro, tá? Você pode colocar só os três, que você vê que está se repetindo mais, mas só para efeito de prático aqui, eu vou colocar aqui um print, para ajustar aqui, ó. Eu colocaria um print, e aí, novamente, eu vou documentando anúncios concorrentes. Vamos lá. E aí eu colocaria. Tá bom? E aí você repara que seu documento vai começar a ficar dividido em várias e várias seções, cada um da forma como eu estou fazendo aqui, provavelmente se alguma outra pessoa olhasse, não ia ter sentido algum. E é exatamente isso, tá? Só vai ter sentido para você que está pesquisando. Então você está aqui com um bloco de notas, você está anotando, você sabe a linha de raciocínio do que você está construindo aqui, tá bom? Então você já começou a avaliar os anúncios aqui, tá? E aí, voltando aqui para o nosso mapa mental, o que que você tem que extrair dos anúncios, tá? Você vai atualizar a página, as páginas de busca, não a LP, a gente vai chegar ainda na parte LP. Vai atualizar, vai começar a analisar quais são os argumentos, né, de venda que mais se repetem, que mais ganham leilões, quem são os concorrentes que mais ganham leilões, tá bom? E você começa a anotar todos esses gatilhos aqui, tá bom? Vai ser útil para nossa próxima etapa, que a gente vai falar de persona, tá bom? Você vai anotar os títulos que mais chamaram a atenção. Se a empresa colocou o logotipo da empresa, se ela colocou aquelas extensões, né, aqueles linkzinhos que ficam embaixo, às vezes ela vai aparecer de uma forma diferente, né, que a gente chama de extensões de site links. Então, tudo isso você vai começar a anotar, tá? Cada um dos argumentos de venda, aquilo que mais chamou a atenção, aquilo que você viu que é relevante, você vai começar a anotar. Passamos da etapa da palavra-chave, passamos da etapa de anúncios, né? E copy dos anúncios dos nossos concorrentes. O que que a gente vai começar a analisar aqui? Então, vou utilizar esse mesmo exemplo, tá? Dessa página de busca, mas entenda que você vai fazer uma série de variações disso, de palavras-chave aqui, onde estou passando o mouse. Preencheu todas, você vai voltar para cada uma delas de novo e vai dar um F5 e vai, enfim, você vai começar a ver todos os anúncios que estão aparecendo. Vale o teste em outro navegador, então você pode abrir um Firefox, você pode abrir um Safari, um Brave, por exemplo, e testar.
também essas mesmas palavras-chave, esses mesmos anúncios em outros navegadores, ver se aparecem ainda, tá bom? Você vai começar a fazer tudo isso daí e vai documentar, tá bom? Nunca se esqueça disso, eu vou bater nessa tecla até o final desse vídeo. Documente tudo isso, tá bom? E aí, o que que eu faria aqui? Eu vou abrir cada uma das landing pages. Esse aqui é da Atlassian, tá? É meio que genérico. Eu vou desconsiderar ela um pouco, porque não é necessariamente para gestão de clínicas. Eu vou pegar só os que estão dizendo que é gestão de clínica aqui. Vou abrir este e vou abrir este, tá bom? Seguinte, abrir a página do meu concorrente. A primeira coisa que eu vou analisar é isso aqui, cara. Ele está pedindo cookies aqui. Eu vou permitir todos os cookies. Vou me permitir ser traqueado. Eu vou analisar tudo isso. Como que a página está construída, se ela chama atenção, tá? Vou analisar, por exemplo, aqui, ó, sistema para clínicas médicas. Lembra da minha busca? Por que que ela ganhou em primeiro? Olha só, ela manteve uma boa, pelo menos aqui, aparentemente, nesse leilão, ela manteve uma boa índice de qualidade, né? A minha busca equivaleu ao meu anúncio que está numa página que fala tudo, tá na cara aquilo que eu preciso, entendeu? Sistema para clínicas médicas. Então, muito provavelmente esse anúncio, né, o clique que ela já vem esperando de acordo com a minha busca e essa página, eu devo estar aí com um 7, 8/10 de índice de qualidade. Talvez 10/10 de índice de qualidade, né? Sistema para clínicas, velocidade, com inteligência, blá blá blá, gente, demonstração grátis, beleza. O que que eu vou analisar aqui? Cores, eu vou analisar a copy, o título, né? O título, o subtítulo dessa copy, sistema médico que tem o DNA de qualidade. Eu já vejo também uma foto no site do que seria o sistema por dentro. Então, tudo isso ajuda a gente a ganhar relevância, tá? Eu estou vendo aqui um sistema de chat, né, para me tirar dúvidas, Leadster no caso, né? E aí eu vou descendo. 10 dicas essenciais para não errar na sua escolha. Ele meio que colocou um site meio que genérico. Aqui ele começou como se fosse uma landing page. Aqui ele colocou algumas dicas de conteúdo. Eu já não faria isso, porque aqui dá vazão para às vezes as pessoas escaparem, né? Treinamento, conheça mais recursos. Ele colocou dicas aqui. Que é isso? Vídeo? Deixa eu ver se é um vídeo. Não, não é não. No caso aqui ele foi para outra página. Então, assim, da mesma forma que eu estou olhando tudo isso, ó, já vi que tem um link de saída aqui. Eu jamais faria isso numa campanha, tá bom? Eu deixaria todos os links apontando para um formulário. Não recomendo utilizar o WhatsApp, a não ser que você tenha algum sistema que permita você traquear isso, tá bom? Eu colocaria formulário, não colocaria link para desvio para nenhum lugar. Treinamento, ele colocou aqui alguns benefícios, né? Algumas características ele tentou transformar aqui em benefícios. Aqui ele descreve mais coisas. Aqui ele está usando um gatilho de especificidade, né? Um gatilho de autoridade também. Mais de 16 mil usuários em todo o Brasil. Enfim, aqui ó, agente de demonstração grátis. Ele está repetindo o CTA. Quer dizer, ele repete o botão, mas o CTA começa a ficar com textos diferentes aqui, ó. Também não faria isso. Tá bom? Conheça mais recursos, ele já manda para uma outra página para conhecer mais recursos. Eu não faria isso. Eu repetiria o mesmo CTA de agendar uma demonstração. Não sei se isso aqui é um vídeo ou imagem. Enfim, você vai analisando aqui. Aqui tem o blog, né? Enfim, ele tem muitos links de saída aqui. Então, eu colocaria, eu até salvaria, no caso, no meu documento esse link e já colocaria todas as observações boas e ruins do que eu estou analisando do meu cliente, do meu concorrente. Então, eu colocaria aqui embaixo agora sites com links, certo? E aí aqui, vou até colocar como link para ele ficar clicável aqui, né? Deixa eu tirar aqui esse negócio.
Beleza. Então, eu deixaria aqui. E aí, para cada sessão, a sessão de palavras-chave vai começar a ficar enorme, a sessão de prints de anúncios de concorrentes vai começar a ficar enorme, sites de concorrentes também vai começar a crescer um pouco. Claro, aqui você vai colocar, não vai colocar todos os concorrentes, mas você vai colocar aqueles que estão mais ganhando leilão, aqueles que mais aparecem primeiro. Você vai começar a observar quais são os argumentos de venda que mais se repetem. Por quê? Chance é que se o anúncio está se repetindo mais, pode ser que ele esteja dando certo para esse concorrente. Então você já fica com isso no seu radar, tá? O que mais que a gente pode avaliar aqui a respeito da página? Vamos voltar aqui. Na página, o que que eu começaria a avaliar? Eu vou avaliar se elas e essas outras páginas aqui, ó, gestão de clínica médica, essa aqui eu já achei mais bonita até. Então, vou analisar cada uma delas, mais bonita. Eu vou analisar se tem formulário. Essa aqui eu já gostei por conta do formulário, captura lead, né? É uma página um pouquinho mais clean. Ela dá uma demonstração do sistema, como que ele é por dentro aqui, ó, ainda mais ilustrativo, né? Se eu estivesse pesquisando, provavelmente eu gostaria mais desse, mas vamos analisar os principais aqui, né? Então você vai analisar tudo isso, tá? Outra coisa, outro ponto interessante. Vamos analisar como que o site fica na versão mobile. Então você aperta o F12 no seu Google Chrome, ou não sei como que é, qual é o seu navegador, mas no Google Chrome geralmente é F12, né? Deixa eu aceitar aqui. Vou aceitar aqui. Clicou. Beleza. E aí você vai ver como que o site carrega no mobile, tá? Você vai ver se o tempo dele carregando ali no navegador é rápido, tá? Tem que ser coisa de 1, 2 segundos no máximo. Carregamento para mobile tem que ser algo leve, tem que ser algo rápido, dinâmico. Não pode demorar muito carregando imagem, né? Ou a pessoa carrega só a primeira parte, o resto ainda conforme você rola vai carregando. Você tem que analisar o tempo de carregamento. Por quê? No momento que você estiver anunciando, você vai ver que você pode se deparar com concorrentes que não dão atenção para isso. A landing page ou a página deles que a gente viu no primeiro exemplo aqui tem muitas saídas, né? Então, às vezes ele pode puxar algum conteúdo, alguma imagem que não está otimizada, muito pesada, e ele demora para carregar. Isso, no momento que você está anunciando, pode fazer você perder conversão. Por quê? A pessoa clicou, ela nem sempre vai, a grande maioria das vezes, a pessoa não vai ficar esperando o seu site carregar se ele estiver muito pesado. Então, é sempre bom você avaliar isso, tá? E avaliar também não somente o tempo de carregamento, e analisar também como que fica a disponibilidade em outros dispositivos, como eu coloquei aqui, por exemplo, ele está colocando aqui dimensão iPad Air, mas você pode simular também iPhone, caso que é iPhone SE, que é um dispositivo pequeno, como é que ele fica, né? Ó, já ficou meio, na minha opinião, que ficou meio esquisito esse espaço em branco, não sei se é do Google ou não, mas você já começa a ver como que ele fica responsivo, né? A gente testa também na versão aqui do Samsung, a gente vai poder testar, sei lá, aqui em outro modelo de tablet, né? Surface Duo. Então você começa a testar tudo isso daqui. Você vai anotar, o site é otimizado para mobile ou é otimizado para tablet. Você vai analisar também se é a mesma página, tá? Por quê? O que que acontece? Às vezes você consegue desempenhar bem no desktop e o mesmo argumento de venda é uma outra página totalmente nada a ver, construída numa versão mobile. Você vai ter que analisar isso também, entendeu? Quais são os elementos que ele tirou, né, na versão mobile, se ele deixou com menos efeitos, se não deixou. Tudo isso vai fazer diferença para você ter um site que carrega rápido, se é responsivo, se a pessoa está confortável ali no aparelho para descobrir mais sobre a sua empresa ou não, se a pessoa consegue escanear, né, rolar o seu site de uma maneira fácil, se ela consegue achar as informações de maneira fácil. Então, tudo isso conta, né, na hora que você estiver analisando o site dos seus clientes, tá bom? Vamos lá, qual que é o próximo tópico aqui? Deixa eu tirar aqui do. Voltar para a versão desktop, né? Então, opa, opa, calma aí, foge não. Vem pra cá, mapinha mental do meu coração. Ei, vamos ampliar mais.
Ampliando. Aê, chegamos num ponto bom aqui. E aí, né, você fez essa análise de NP, você vai analisar todos os aspectos, né? Os botões CTA, como eu já falei, formulário, layout, cores, tudo isso você vai começar a documentar, tá bom? Por que que as cores são importantes? Talvez você esteja se perguntando. Para você manter uma comunicação visual adequada com a sua marca, tudo isso conta na experiência do usuário quando ele chega na página, tá bom? E, beleza. Lembrando, mais uma vez, documenta tudo isso, depois vai refinar suas buscas, principalmente quando for de palavras-chave, no planejador de palavras-chave do Google ou na SEMrush, tá bom? Porque lá vai te mostrar, vai te dar noções de custos, né, de quando foi o menor lance, o maior lance de determinada palavra-chave, enfim. Então, é isso aí, tá bom? Agora a gente vai para o nosso próximo pilar. Qual que é o próximo pilar aqui? Persona, é esse verdinho aqui do meu mapa mental, tá bom? Persona, vamos lá. Persona é o seguinte, galera, é o seu público-alvo de uma forma mais específica, tá? Você está falando com determinadas pessoas que possuem determinadas dores, só que você vai meio que colocar isso como se estivesse falando para uma pessoa só, tá? Você vai colocar uma representação de uma pessoa só, um fulano de 25 anos de idade, blá, blá, que está passando por um determinado problema. Qual que seria a comunicação para você convencer essa pessoa a adquirir a sua solução, o seu produto? No fundo, isso é persona, tá? Público-alvo, ele já é mais, digamos assim, genérico, tá? Então, eles são pessoas que frequentam tais lugares, que estão determinada hora dentro de casa, já é mais genérico, tá? Persona não, persona é cada vez mais específico, tá bom? E aí, persona, você vai pegar o mesmo documento, tá bom? E você vai analisar algumas coisas, tá bom? Primeiro, você vai pegar no mesmo documento que você está construindo e agora você vai para uma seção chamada persona. Vamos deixar aqui também um título bonitinho. Vai deixar aqui persona, tá? E aí você vai colocar tudo que você descobrir de argumentos de venda dos seus concorrentes que você já pesquisou lá em cima através dos anúncios. Vai colocar aqui argumentos usados em anúncios. E aí depois, o que que você vai ter que pesquisar? Você vai pesquisar aquilo que a gente chama de dores, né? As dores, problemas, dificuldades. Ah, Leandro, como é que eu vou descobrir tudo isso? Cara, você vai ter que olhar nos blogs, você vai ter que olhar em conteúdos do YouTube relacionado ao seu nicho, se tiver, né? Aí você vai olhar o conteúdo, como é que a pessoa está abordando, o que que ela fez naquele conteúdo. Talvez você tenha que olhar comentários das pessoas, as dúvidas. Você vai ter que, enfim, você vai ter que ir em todos os lugares da internet onde tem algo relacionado ao seu nicho, ou conteúdos relacionados ao seu nicho, vai ter que dar uma boa vasculhada e vai ter que trazer aqui dores. Por que que eu estou colocando aqui dores, problemas, dificuldades? Porque geralmente é o que faz a pessoa se mexer, né? Então você imagina, por exemplo, aqui a gente está falando com o sistema de gestão. Então, tem alguma clínica que está com dificuldade de organizar o prontuário dos pacientes, dificuldade para manter organizado os horários de atendimento, as consultas que são marcadas, enfim, né? A parte de finanças, a parte de cobrança, não sei se tudo isso também é integrado com a ferramenta em questão. Então, essas dores, essas dificuldades, você tem que colocar aqui. E pode ser também que você coloque o inverso, o desejo. Então, por exemplo, a pessoa está passando por determinada dificuldade como essa mesmo que eu falei, mas que ela deseja é que ela não tenha mais dificuldade com isso. Então, desencana, tá? Se você achar que algum determinado argumento que você descobriu nesses conteúdos serve tá mais para dor, coloca em dor. Se você achar que está em desejo, coloca na parte de desejo ou de sonhos, né? Sonhos ou opa, aspirações, sei lá. Você vai colocar aqui tudo que ele deseja, na verdade, entendeu? Agora vamos supor, você está num nicho de turismo, cara, qual a dor de alguém que precisa. Não sei se você necessariamente tem dor. Às vezes pode ser o desejo. Qual o desejo? O desejo de passar uma semana na praia num excelente hotel,
que tenha piscina, que seja perto da praia, que já sai já de cara na areia, que tenha uma boa ah, lugar para alimentação, que tenha mais opções de lazer, que tenha uma maior acessibilidade para as opções em volta, enfim. Tudo isso você vai começar a anotar aqui, tá bom? Que é o que a gente está seguindo aqui no nosso roteiro de mapa mental, tá bom? Você vai pesquisar em todos esses lugares e vai descobrir o que que eles estão usando como argumento de venda. O próprio conteúdo, às vezes, do que você for pesquisar já é um argumento de venda, porque se a pessoa está fazendo conteúdo para ensinar algo, é porque alguém tem alguma dificuldade ou tem alguma dúvida, você já começa a olhar isso, tá bom? E, por último, mas não menos importante, em questão de persona, você vai mapear todas as objeções. O que que você tem que colocar aqui é o seguinte: o que que se tornaria barreira para que o seu potencial cliente compre de você? Eu dei uma pesquisada aqui, né, porque talvez você saiba disso, não. Eu fiz a gravação desse vídeo, é o segundo vídeo que eu estou gravando desse mesmo tópico, e eu descobri um sistema de gestão, que o vídeo não ficou bom, eu tive que refazer, que funciona, offline. E isso pode se tornar uma objeção, porque imagina só que você está anunciando um sistema de gestão, você está prestes a fechar com o cliente e daqui a pouco vem. Então, o outro sistema que eu trabalhei aqui na minha empresa, ele funcionava sem internet. E de repente você descobre na hora que o seu sistema de gestão só funciona com internet, só funciona online. E agora, como é que você contornaria essa objeção? O cliente pode perguntar isso. Então, quando você descobre, por exemplo, as objeções antes, da mesma forma que você vai descobrir as dores e os desejos, também você vai ter que ficar de olho em objeções, aquilo que pode se tornar uma barreira na venda. E aí, qual que é o seu objetivo aqui? Você tem que tratar isso antes de chegar no seu comercial, principalmente em nichos, em negócios, que você tem um comercial para trabalhar a venda, né, depois do anúncio. Então, por exemplo, o que que você pode colocar aqui? Com essas objeções, você vai criar uma FAQ no final do seu site, uma seção de perguntas frequentes, aonde cada uma daquelas objeções é contornada, é respondida. Talvez isso já te ajude também, a criar argumentos de venda mais relevantes no seu site, ou de cara na promessa do seu site, que geralmente fica ali no topo. No anúncio, então, principalmente no anúncio, você coloca o seu produto, né? Geralmente o pessoal deixa a primeira seção de título mais adequada ali com a palavra-chave de busca, e no resto as pessoas colocam os argumentos de venda. Então você pode colocar a palavra-chave, você pode colocar um gatilho mental, algum argumento de venda, e em algum outro título, ou talvez em alguma extensão de anúncio, como a de site link, você já coloca uma objeção sendo respondida, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você coloca assim o título: Sistema de gestão XPTO com duplo carpado invertido, funciona 100% offline, com aplicativo com disponibilidade no Google Play ou no iOS, funciona sempre, enfim. O que você puder colocar de vantagens, de benefícios, transformar características em benefícios nessa hora e junto já tratar objeções, vai ser melhor ainda. Por quê? Porque aí o seu cliente já chega, ele já sabe que você já trabalha, exemplo, tá? Offline também. Então isso já não é uma objeção. Você já tratou nisso antes, já prepara ele, a venda depois fica muito mais fácil. E aí cabe você alinhar com o seu comercial para mapear todas as objeções ou todas as principais objeções, para a gente já tratar isso em nível de anúncio, em nível de página, por exemplo, tá bom? Para o cliente já chegar o mais perto possível já da cara do gol, para a venda só acontecer, só trabalhar a venda. Isso é interessante, tá bom? E aí tudo isso você vai começar a documentar aqui, beleza? Por último, galera, por último, eu sei que pode parecer que eu tô correndo, mas é o seguinte, cara, só em palavras-chave, como eu já falei, você vai ficar em umas 2 horas. Eu acredito que se você fizer esse documento, montar esse documento muito bem montado, você vai passar aí, no mínimo, uns 3 dias fácil, tá? Montando muito bem, ou melhor, para que depois disso você venha jogar no planejador de palavras-chave do Google só para
ter uma noção de contabilidade ali a respeito dos custos de cada palavra-chave, né? Por quê? Depois que descobrir essa persona, você vai vir para a parte de organização e planejamento em si, tá? Que é o nosso mapa mental aqui. Deixa eu vir mais para cá, centralizar mais. Opa, é, vem mais para cá, né? Então, olha só. Na parte de organização e planejamento, agora que o seu documento já começou a ficar robusto, você pode utilizar também, tá? Eu coloquei aqui as observações, o chat GPT para te auxiliar. É importante você utilizar isso, principalmente se for o pago, tá? O gratuito ele é um pouquinho limitado, pode te ajudar, mas vai por mim. Ele é uma criança perto do chat GPT pago, tá bom? Mas aí, como é que vai funcionar o seu planejamento? Como é que você vai pegar tudo isso que você anotou e vai colocar em prática? Vamos lá. Com as palavras-chave boas e ruins que você já colocou no seu documento, agora você vai começar a definir quais delas ou quantas você realmente vai poder utilizar, porque agora você vai ter uma noção incrível de palavras-chave que são boas e que são ruins. E aí, de acordo com o seu orçamento, você vai definir já quantas palavras-chave você vai utilizar, qual a correspondência que você vai utilizar, se vai ser exata, se vai ser ampla, se vai ser por frase, tá bom? E já vai saber qual que é a mais adequada para o seu nicho, tá bom? Você já vai ficar com tudo isso já pronto antes de abrir sequer o Google. Depois, você vai preparar todos os seus anúncios e não prepara, pelo amor de Deus, só um. Separa um tempo, tá? Tenta você mesmo, sem utilizar o chat GPT, criar os anúncios o máximo que você puder mais persuasivos, começa a agitar mais as dores. E depois, uma dica que eu dou é você pegar esses mesmos anúncios, né? Pegar esse mesmo documento, aliás, e utilizar ele para alimentar a inteligência do chat GPT e pedir para o chat GPT. Olha só a dica, hein, velho? Ó, vale uma inscrição, vale uma curtida com certeza, tá bom? E pedir para o chat GPT aprimorar, pedir para ele criar uma série de anúncios. Você pode falar, chat GPT, eu quero 15 títulos, 4 descrições, com base nessa persona, com base nessa concorrência, com base nesses argumentos que eu descobri aqui. Olha só até onde você está chegando, entendeu? E aí você já vai ter todos os seus anúncios criados ali. Também pode pedir para o chat GPT te auxiliar com esse documento para criar uma landing page, para criar uma página altamente persuasiva, entendeu? Ele vai estruturar a copy para você. Você pode também pedir para ele criar um planejamento, né, financeiro para sua campanha com base nas palavras-chave que você considerou relevante. Claro, você tem que saber até onde você pode ir. Não tenta dar um salto maior que a perna. Se você tem jogo para uma palavra-chave, usa uma palavra-chave, tá bom? Não fica criando várias palavras-chave, não fica inserindo muitas palavras-chave. Às vezes você vai ter que ter uma palavra-chave e às vezes três anúncios, que é o mínimo que você vai ter que fazer três anúncios para descobrir qual deles está performando melhor. E aí você vai sempre, né, buscando melhorar seus anúncios. Isso já faz parte de otimização, né? Enfim. E aí você prepara uma verba mensal de modo que a campanha não atinja, de modo que, eu coloquei aqui errado, né? Você prepara uma verba mensal de modo que caso a campanha, olha só, a chance de você ter errado com todo esse planejamento é mínima. E se tiver, você sabe o que que você errou. Então, você vai ter que preparar uma verba de forma que, mesmo que a campanha dê muito ruim, mas muito ruim, essa verba, a falta dessa verba, ou o gasto que você teve com essa campanha, não vão te prejudicar, não te traga problemas, tá? Então, fica atento com isso, pé no chão sempre, tá bom? Eu recebi uma pergunta recentemente aqui no canal, sobre os consultores do Google. Eu não sou consultor do Google, eu sou apenas um profissional certificado do Google, tá bom? Mas o Google também tem consultores e, gente, tem profissionais de tudo quanto é tipo, tá? Então, vai ter uns que vão conseguir sim te dar um conselho mais relevante, um conselho que agrega para sua campanha, e ter outros que não vão conseguir. Em todo caso, o caminho mais seguro é que você saiba o seu filtro, né? Você saiba seu público,
o seu orçamento, você conheça profundamente essas coisas, né? O seu público, o seu orçamento, a sua concorrência, o seu mercado. Porque com tudo isso, independente de quem que seja o consultor do Google, você vai saber filtrar se o que ele está falando vai ser relevante para a campanha ou não, tá bom? Então fica com esse filtro aí, tá? E claro, por último, não menos importante, você tem que definir uma meta. Então você tem que definir, ó, eu posso gastar no máximo tanto para ter tanto de vendas, que a gente vai chamar de KPI. E seja qual for o seu KPI, pode ser o custo por venda, ou custo por aquisição de cliente, ROAS, custo por lead, alcance, engajamento. Com esse planejamento, você já tem sua meta bem definida, você já vai saber quando a sua campanha está atingindo o objetivo ou não, tá bom? E pode acontecer também com esse planejamento, e na hora que você colocar em prática, de você descobrir que os seus KPIs podem estar aquém do mercado, né? Pode ser que você esteja muito abaixo do que o mercado está pedindo, talvez você não consiga concorrer com o seu orçamento atual, talvez você vai ter que revisar o seu plano, principalmente o plano orçamentário, tá? E aí você vai considerar replanejar. Você vai ver se você está muito acima do mercado, se estiver muito acima, talvez você consiga descobrir com isso que você conseguir construir o anúncio mais relevante e tá te trazendo resultado, tá te trazendo venda, tá te trazendo cliente qualificado. Talvez você descobriu com isso que você conseguiu, você estava até melhor do que a uma grande maioria anuncia no mercado, entendeu? E talvez você possa descobrir que não, que você está muito aquém do mercado ainda. Talvez você esteja no mercado que a parte de anúncios na internet, a concorrência na internet já está muito madura. E aí você descubra que você vai ter que juntar aí mais um caixa para poder, né, alavancar aí os seus anúncios. Talvez você tenha que melhorar ainda mais a página ou alguma outra ferramenta que você está utilizando que não está dando bom para sua empresa. Talvez você tenha que se readequar. Então, tudo isso, olha só o impacto que um tráfego bem planejado pode trazer para você. Agora, fala a verdade. Eu fiz você economizar uma boa grana com esse planejamento, não? E mais uma coisa, pessoal. Eu, a minha consultoria está aberta, tá? O link, lembrando que eu só atendo empresas, tá? O link da minha consultoria tá na descrição do vídeo. Então, se você é uma empresa que, sabe, sente que essa empresa está estagnada, está no zero a zero, não consegue se destacar da concorrência, você sente que seu negócio está tá ruim, cara, tá ruim. Ou você foi mal atendido em alguma outra agência, ou pior ainda, você não sabe se você está sendo bem atendido ou não. Contratou uma agência, não sabe se o que eles estão fazendo está certo, se está adequado com a sua estratégia. A minha consultoria aqui abaixo, tá? Vou deixar o link aqui, tá? Da Ignition Expert, a minha consultoria aqui abaixo. Você vai preencher um formulário, tá bom? Eu vou entrar em contato com você, tá? Para a gente descobrir, né, qual a melhor forma, como é que eu posso te atender melhor, para a gente te ajudar a alavancar, para ajudar a sua empresa a ir para o próximo nível, tá bom? Bom, pessoal, acho que eu falei demais. Por hoje é isso, tá bom? Peço que vocês se inscrevam, compartilhem esse vídeo. Conhece alguém que trabalha com sistema de gestão de clínicas ou qualquer outro sistema que seja? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa, talvez possa ajudar, tá bom? E no demais, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.